Olá pessoal, continuando o nosso assunto Filhos da Tecnologia. Eu falei, no vídeo anterior da reportagem que eu recebi sobre alguém falando que nossos filhos são uma fábrica de cretinos digitais. Repensando o assunto, é uma questão muito complexa essa mesmo, né? Os nossos filhos estão ficando cada vez mais limitados, mas não porque estão ficando com o QI baixo. Eles estão ficando mais limitados por falta de experimentação. O QI continua igual, mas a criança está ficando mais limitada. Ela está ficando ignorante. Ignorante não no sentido pejorativo, mas no sentido de inocência. Uma criança que nunca encostou a mão numa lâmpada quente, ela não vai saber o que é queimar o dedo, porque não experimentou. Né? Não tem que necessariamente se machucar para aprender alguma coisa. Mas, de repente, a gente percebe assim aqui, os pais e mães não estão tendo tempo, né, por vários motivos na vida, de permanecerem ensinando os seus filhos. Muitos desses pais também são jovens, que já aprenderam com seus pais que o certo é ficar na frente da TV, na frente de um tablet, navegando na internet e tal. Ótimo, tudo isso é maravilhoso, desde que com bom senso. E muitas vezes esses pais perdem o bom senso e as crianças entram no mesmo ciclo, né? Então nós percebemos que nós estamos deixando nossos filhos à mercê de muito perigo, muito mais do que na rua, né? Eu citei que de repente, hoje em dia, pela violência que existe, né, a gente tem medo de deixar o filho ir na padaria sozinho, mas não tem medo de deixar o filho navegando na internet. Filho com 5, 6, 7 anos ouvindo músicas, né, de conteúdo assim agressivo, sexual, induzindo a criança a pensar que aquilo é o normal, né? Essa semana aconteceu algo aí, uma criança comeu cereal com alvejante. Por quê? Porque leu lá, fizeram o desafio que não tinha perigo. E de repente essa mãe e pai dessa criança não ensinaram a criança o que é um alvejante, que aquilo ali é um produto químico, que faz mal, que machuca. Essa criança não tem essa noção, então ela fez. E tantas outras coisas que acontecem dentro daquela telinha e que os pais, na maioria das vezes, não estão nem vendo, nem sabendo, nem percebendo. Alguns pais, inclusive, não estão nem aí, né? Infelizmente. A gente ainda recebe hoje, em consultório, pais e crianças, né, da época do desafio da baleia azul. Então, quando houve aquele desafio, a criança era levada a toda aquela situação que a gente já sabe, né? E muitos vieram a óbito. E aos que não vieram, tem trauma até hoje. E traumas, assim, muito profundos, né? E como que eles faziam? Aquilo ali é normal, é um desafio, você tem que conseguir, você vai conseguir. E eram coagidos a não contar. Porque se contar para o pai ou para a mãe, eles vão morrer. E a criança, por amor aos pais, não contavam. E iam se machucando, se destruindo. Até que algo acontecia, que os pais tomavam consciência, né, do acontecimento. E em muitos casos, a criança veio a óbito, isso está na notícia geral. O que nós precisamos fazer? Dar mais atenção ao que nossos filhos estão vendo e fazendo, onde eles estão navegando. A gente não vai conseguir impedir um filho de navegar, de entrar em sites e tal, mas a gente pode muito bem orientar, sentar com eles e orientar. E é isso que eu escuto aqui. Eu não tenho tempo de ficar conversando com meu filho. Não tem tempo. E depois, como é que vai ser isso? Depois não dá mais tempo. Eu oriento os pais que vêm até mim, jovens ou não tão jovens, a fazerem como os pais mais antigos faziam.
a gente vê assim de uma forma muito normal, né? A mãe que contava história para os filhos antes de dormir, que fazia orações, né? Que ficavam trocando informações. Isso era muito comum, era o normal, o natural. E a gente percebe que essas crianças cresciam de uma forma muito mais saudável, mentalmente, emocionalmente. Com o advento da tecnologia, esses pais foram correndo atrás de dar uma melhor vida para os seus filhos e eles foram crescendo na frente da televisão, depois do computador, depois do tablet, depois do celular e está como está. Eu sei que é um pouco complexo até, né, para não dizer difícil, sentar com o filho, né? A gente tem tanta coisa para pensar, para fazer e tal. Mas se nós não tivermos tempo hoje, depois pode não dar mais tempo. Então pense nisso, reflita sobre isso e nós vamos voltar com mais assuntos, com mais conversas sobre isso e vamos conseguir resgatar nossas crianças, sim, eu tenho certeza. Curta, compartilha, manda esse vídeo para outras pessoas, dá o seu joinha aí e daqui a pouquinho eu tô de volta. Tchau, pessoal!